Queridos irmãos e irmãs, como vimos na liturgia de hoje, nós iniciamos o mês vocacional. Ainda estamos em julho, mas por já celebrarmos hoje a liturgia do domingo, já celebramos o dia das vocações. Na exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, o Papa Francisco destaca 3 verdades que, segundo ele, são a coisa mais importante a ser anunciada. Aquilo que nunca se deveria calar e que todos precisamos sempre escutar. Que é uma exortação? Ela é um documento contendo recomendações dirigidas a um determinado grupo de pessoas. Essa exortação apostólica pós-sinodal, Christus Vivit, foi assinada pelo Papa Francisco no dia 25 de março de 2019, logo após o encontro, o Sínodo da Juventude. Nesse documento foram colocadas, então, essas 3 verdades que são refletidas no mês vocacional. Em 2020, a primeira verdade, que foi o tema do mês vocacional: amados e chamados por Deus. Neste ano de 2021, nós estamos aprofundando a segunda verdade, que é: Cristo nos salva e nos envia. Vamos repetir juntos? Cristo nos salva e nos envia. E esse ano nós temos como lema: quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Vocês viram no folheto, lá no início, nós temos o cartaz do ano vocacional, que está ali. Aliás, do mês vocacional. E ali nós temos o tema e o lema. E, consequentemente, nós teremos uma terceira verdade que será aprofundada em 2022. Essa verdade, ela dá nome à exortação apostólica Christus Vivit, ou seja, Cristo vive. Por que é que nós estamos falando isso? Porque em 2023 nós estaremos vivendo o ano vocacional. Então, nesses 3 anos, está sendo meditado sobre as 3 verdades em preparação para este ano vocacional. E como nós já vimos, e Padre Ricardo bem nos trouxe, este mês nós celebramos as vocações. Então, hoje nós celebramos o dia da vocação sacerdotal ordenada, o dia do sacerdote, dia do padre. No segundo domingo, nós celebramos a vocação familiar, a vocação do sacramento do matrimônio, lembrando, sempre lembrado no dia dos pais. No terceiro domingo, nós celebramos as vocações religiosas, são os irmãos, as irmãs consagradas à vida religiosa. No quarto domingo, celebraremos o dia do catequista. E no quinto domingo, celebramos a vocação de todos nós, a vocação do leigo. E neste mês, em especial, nos conscientizamos da nossa responsabilidade como cristãos, pois não podemos nos esquecer da vocação primeira e mais importante de todas, a vocação à vida cristã. Essa vocação que nós recebemos no dia do nosso batismo.
Todos nós somos vocacionados à santidade. E fora deste caminho, não temos como viver bem, qualquer que seja o nosso chamado pessoal. Toda vocação, ela nasce dentro de uma família e é a partir do sacramento do batismo que nos introduz à igreja, que somos enviados ao mundo para servir com nossos talentos, com nossa vocação. E neste primeiro domingo, nós celebramos, nós comemoramos esse dia especial da vocação sacerdotal. O sacerdote é aquele que age em nome de Cristo, é o seu representante dentro de sua comunidade. Ao padre compete ser pastor e pai espiritual para todos sob sua responsabilidade. Pela caridade pastoral, ele deve buscar ser sinal de unidade e contribuir para a edificação e crescimento da comunidade, de forma que ela torne-se cada vez mais atuante e verdadeira na vivência do Evangelho. E nesse sentido, nós convidamos agora o Padre Ricardo para dar o seu testemunho de vocação. O que o levou a ser padre, como ele se sente como vocacionado, para que a partir disso a gente possa inspirar também cada um de nós nas nossas vocações. Muito bom, que beleza. Eu acho que a minha vocação, ela tem uma base de ser. É o meu pai e a minha mãe. Não tem como eu, estou falando de mim, pessoa, eu. Não tem como eu assumir a ordem sacerdotal sem ter atrás de mim uma mãe e um pai, como eu tive, como eu tenho até hoje. Uma mãe e um pai zelosa. A minha mãe, desde pequeno, se preocupou com a educação religiosa. Foi a primeira educação que a minha mãe, Dona Isabel, seu do Carmo, se preocupou com os filhos. Primeiro, a educação religiosa. Portanto, eu atribuo a minha vocação sacerdotal a esta base que eu tive. Meu pai, Manuel do Carmo Cabral, e Dona Isabel Soares Pinto Cabral, minha mãe. Não é? Ela e ele que me indicaram o caminho da igreja. Eu gostei e até aqui, o dia de hoje, estou. Claro que teve um processo para o rapaz que é chamado a assumir a vocação da ordem sacerdotal. Primeiro ele passa por um encontro vocacional. E nesse encontro vocacional ele vai perceber se ele tem vocação ou não à ordem sacerdotal. Se ele não tem, ele vai para outro ramo, não é? Se ele tem, então, ele assume. Passando por esses encontros vocacionais, ele entra no seminário, é admitido no seminário. Já ali, no meu caso, eu fiz uma prova para cursar a filosofia. Depois que eu recebi a nota da prova que fiz, aí então o reitor do seminário disse: Ricardo, você está aprovado. Você pode ingressar no seminário se quiser. Você foi aprovado. Então dali, fiz os 3 anos de filosofia e 4 anos depois de teologia. Então, me preparando para exatamente esse momento, a gente assumir essa ordem sacerdotal. Como a Clara muito bem disse,
a gente espera que o padre haja na pessoa de Cristo. O Padre Zezinho tem uma música que expressa muito bem aquilo que um padre deveria ser e fazer. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. Então, a base do ministério sacerdotal são os gestos de Cristo. Portanto, aquele jovem que é chamado à ordenação sacerdotal tem como base esse agir de Cristo. Ele age na pessoa de Cristo, não na pessoa dele. Portanto, os meus gostos ficam de fora. Eu tenho que fazer o gosto de Jesus. A gente renuncia o próprio gosto, as próprias ideias, para assumir a ideia, o gosto, a vida, o amor dele, de Jesus. Então, no caso, esse é o meu testemunho. Coloco como base da minha ordenação, da minha vocação sacerdotal, o meu pai e a minha mãe. Obrigado. Olha aí, ganhei aqui um terço, né? É um terço de presente da pastoral do batismo, que é uma vocação também belíssima. Com este testemunho, nós queremos prestar a nossa homenagem enquanto paróquia a todos os padres que já passaram por nossa paróquia, deixando sua mensagem, trazendo conforto, formação, colaborando na edificação da nossa fé e da nossa vocação. Nosso carinho especial ao nosso pároco Padre Juscelino, que deve estar nos acompanhando pelas redes sociais. Ele que nos pastoreia. Hoje, de maneira muito especial, ao Padre Ricardo, que é aqui, fruto da nossa terra, e que hoje celebra conosco e que muitas vezes caminha conosco aqui em nossa paróquia. Que a Santíssima Trindade os abençoe com muita sabedoria, para sempre conduzir o povo, o rebanho a eles confiado. E que, a exemplo de nossa padroeira, Santa Rita de Cássia, sejam perseverantes em sua vocação. E falando em vocação sacerdotal, nós temos neste mês de agosto uma grande convocação, que é prestar a nossa colaboração para com os nossos seminários. Nós temos 2 seminários, o seminário menor, Padre Jósimo, que fica em Cametá, e o seminário Bom Pastor, que fica em Ananindeua, onde são formados os nossos padres que colaboram aqui em nossa diocese. Esse espaço de formação aos futuros sacerdotes vive das obras, das doações das paróquias e benfeitores que colaboram para a sua manutenção. Então, neste mês, nós precisamos fazer essa nossa colaboração para o seminário. E como é que nós vamos fazer? Estamos pedindo doação em dinheiro, até porque materiais para a gente estar levando fica mais difícil. Então, pedimos em valores que podem ser depositados na conta via Pix, que está sendo disponibilizado nas redes sociais. Temos lá atrás no plantão do dízimo, temos lá no mural de informações e na secretaria paroquial. Vamos colaborar com os seminários para que possamos manter a formação dos nossos jovens, os nossos
futuros sacerdotes. Estaremos distribuindo envelopes também para quem desejar fazer por envelope, ou então as transferências via Pix ou conta bancária. Nós, da Pastoral do Batismo, estamos à disposição, juntamente com o padre Juscelino, para alguém tiver alguma orientação adicional, para que a gente possa passar. Obrigada.